Olá, amigos, amigas, está no ar aí mais um bate-papo sobre cinema. Desta vez aí o nosso papo é sobre um filme australiano que completa 50 anos, o polêmico e o excelente drama perturbador Pelos Caminhos do Inferno. Tirem as crianças da sala. Bom, a gente está sempre abordando aí essa época tão rica, né, para o cinema, não só dos Estados Unidos, como a Nova Hollywood, que a gente sempre fala aqui, né? Esse período aí, final da década de 60 até o começo da década de 80, a gente tem inúmeros filmes bacanas, pessimistas pra caramba, né? Não só os grandes nos Estados Unidos, mas a gente tem pérolas aí ao redor do mundo, como aqui o Pelos Caminhos do Inferno, que é de 1971, Waking Fright, que faz parte ali de uma nova onda australiana, embora ele tenha, assim, dinheiro do Reino Unido na produção, do próprio Estados Unidos, e tenha sido distribuído nos Estados Unidos pela United Artists. Ele é um filme, assim, em essência, né, um filme australiano, mas é um filme completamente sintonizado com esse período mais afeito a tramas pessimistas, a tramas perturbadoras, direcionadas a um grande público, né? Era o nicho, né? Era o que vendia na época. E é um filme que é injustamente pouco comentado, né? Um filme que ficou perdido por um bom tempo, né? Ele acabou sendo restaurado aí na sua totalidade só no começo do século XXI, porque encontraram ali as inúmeras latas de filme e puderam fazer uma restauração decente. Mas é um filme mega perturbador, né? Vamos falar isso, né? E tem uma história absolutamente simples. A gente tem um professor que, numa cidadezinha ali no meio do nada da Austrália, ele está no seu final de contrato, e nesse final de contrato ele resolve se mandar para Sydney, né? Mas no meio do caminho acaba parando em uma localidade um tanto quanto estranha, da onde ele acaba sendo tragado por alguns acontecimentos, como direi, desagradáveis, né? Acaba sendo tragado pelo lado negro do local em si, mais ou menos, cara, fazendo um paralelo com um outro filme que eu acho muito interessante, que não é tão bom quanto Waking Fright, mas eu acho que a gente pode traçar um paralelo, que é o Reviravolta, do Oliver Stone, lá do final da década de 90 com Champagne. Eu acho que são filmes mais ou menos aparentados, embora aqui o filme do Ted Kotcheff ele seja muito superior no clima, na condição narrativa. E, assim, é um filme que te marca o teu cérebro a ferro quente, né? Porque ele tem algumas imagens ali que são realmente difíceis de apagar. Não, e é bem isso, né? Assim, acho que o filme que a gente fala da sinopse, né? Que vai esse professor, né? Ele vai voltar para Sydney, né? Sair, né? Do mundinho que ele tá, né? Que é, se não me engano, é Tibunga, o nome dessa uma cidade minúscula. E aí ele vai, né? Vai tá com a pretensão de voltar para Sydney e acaba parando numa cidadezinha um pouco maior, mas parece que parada no tempo, né? Que é onde e aí onde vai desenrolar, né? Toda essa espiral, né? Que você tem aí desse personagem, desse professor, essa espiral meio autodestrutiva. E é super interessante você acompanhar isso. Aí você pode tirar várias interpretações, né? Claro, né? Você tem uma desconstrução, né? Da masculinidade muito forte nesse filme, né? E é impressionante, né? Tem uma bestialização, né? Do homem é incrível, né? Porque foi nada melhor do que você colocar um professor, né, como personagem principal, que é uma pessoa, né, na teoria, uma pessoa culta, uma pessoa estudada, e ele entrar nessa espiral de podridão, assim, que o ambiente vai mudar, né, a forma dele ser essa pessoa culta, né, uma pessoa diferente, assim, enfim, letrada, tal, e se tornar um cara, praticamente um primitivo, né, como ele vai conhecendo, né, esses outros personagens nessa cidade, né? E, claro, depois a gente pode falar um pouquinho de spoilers também do filme, eu acho legal, né? O filme, ele é de 71, né? É bom a gente fazer essa boa introdução, porque muita gente com certeza não viu, né? Um filme que faz parte do Ausploitation, né? Que aí é um exploitation australiano, né? Que apareceu no começo dos anos 70, né? Teve os anos 80 também, que são filmes mais fortes, né? Filmes mais pesados, né? Que tinham o rating, né? O R rating também, né? Que
já trazia um pouco desse lado meio negro, né, para o filme. E esse filme é isso mesmo, porque o filme ele é realmente, como eu falei até no começo, né, o drama perturbador, ele é, né, porque ele é quase um filme de horror, né, porque Sim. tem cenas, assim, realmente bem pesadas, né, uma em particular é incrível, né, e você, às vezes, né, você vê ou lê alguma coisa, muita gente saindo do cinema, né, por causa dessas cenas, né, que são cenas pesadas realmente, né, e bem realistas, né, eu acho que o filme ele traz o Ted Kotcheff, né, que é o diretor, que mais para frente foi fazer o Rambo, que inclusive nós falamos aqui em um dos vídeos. O primeiro, né? O O primeiro Rambo Rambo, é bom lembrar. Programado para Matar, e o Ted Kotcheff, ele faz essa adaptação, né, desse livro de uma forma, e provavelmente, claro, né, o livro também deve trazer muito realismo, e o filme, ele transpõe isso, né, é muito real, né, se a gente for entrar toda na parte mais técnica do filme, né, falando de fotografia, por exemplo, é sensacional, tá, você tá no Outback lá australiano, você sente, né, calor, assim, impressionante, são aquelas cores, né, bem opacas, né, você não tem cores, assim, não tem vermelho, não tem azul, né, você tem cores quentes, assim, cores que passam para nós todo esse lado mesmo, assim, de calor, e você fica extremamente incomodado com as moscas, enfim, né, é impressionante. A gente comentou até desse lance, desse clima de Outback, quando a gente fez o vídeo de A Proposta, né? Que tem aí essa particularidade na fotografia. Mas o Waking Fright, ele traz aquele negócio, até por ser um filme mais antigo, ser um filme mais, não seria a palavra, né? Mais texturizado. Eu acho que isso contribui muito para você assistir o filme hoje e entrar no clima proposto ali. O filme, inclusive, ele já começa com uma advertência de que as cenas que eles utilizaram na caçada dos cangurus, ele já tem que deixar claro que nenhum canguru foi ferido para a filmagem do filme. Mas é bom lembrar que, sim, cangurus foram feridos porque aquelas filmagens são reais. Né? Eles pegaram imagens de arquivo de caça a cangurus para colocar no filme. O que é uma das partes, assim, para mim, mais incômodas que tem em toda essa narrativa. E essa questão da espiral e bestialização do professor foi até bacana você ter falado, porque me fez pensar que esse é um filme que talvez o Peckinpah assinaria. Né? Porque, olhando por esse lado, ele tem muito a ver com o Sob o Domínio do Medo. Essa questão do professor que cede a selvageria em determinado momento. É claro que as motivações são muito diferentes aqui, mas eu acredito que o tema seja próximo. Cara, o Ted Kotcheff, ele tem uma carreira, assim, engraçada, porque ele faz um filmaço desses, assim, coisas assim para figurar entre... E, inclusive, figura, né, entre essas coletâneas, esses compêndios, 1001 filmes para ver antes de morrer. Esse filme tá lá, né? Aí ele, em 81, 82, ele faz o Rambo, o First Blood. Em 83, ele faz um filme sobre o Vietnã, sobre voltar ao Vietnã, que depois é meio que a mesma temática do Rambo 2, antes do Rambo 2. E em 89 ele faz um Morto Muito Louco, cara. É uma carreira muito, muito estranha essa, né? Mas, assim, eu acredito que se for para definir o cara por um filme, eu acho que ele mesmo falaria, né? Hoje ele tá aposentado, né? Ele nasceu em 31, mas eu acredito que se ele fosse escolher um filme para defini-lo como artista, eu adoro o primeiro Rambo, mas o Pelos Caminhos do Inferno é realmente uma peça superior aí se a gente comparar os outros mais famosos, né? No começo, você falou, né, em relação à nova Hollywood, né? Então você tinha essa nova onda australiana, nova onda britânica, enfim, tal, todo mundo, né, tendo mais liberdade para fazer, e com certeza ele teve bastante liberdade, né? Porque é um filme realmente perturbador. E aí, como a gente falou do Rambo, né? Dá até para você pensar assim um paralelo, né? Tanto no Making Fright e o Rambo, que são dois grandes filmes, né? Talvez aí os melhores filmes, né? Talvez eu acho que o mais famoso dele tenha sido mesmo o Rambo, né? Por mais que o Morto Muito Louco é bem legal. Mas dá para você traçar um paralelo, né? Porque o Waking Fright, você tem um professor que ele está entrando num ambiente completamente fora do dele, né? Uhum. E o Rambo é a mesma coisa, né? Então ele é um personagem já perturbado, né? Por causa da guerra do Vietnã. Ele também está entrando num ambiente totalmente fora do que seria o dele atual, né?
e é uma cidadezinha conservadora tal, e não é diferente muito do Waking Fright, né? Então é um cara que está perdido ali numa cidade e vai desenrolar, e assim, a forma como desenrola, você fica mesmo sem saber o que vai acontecer, né? Porque o professor, ele começa a entrar nessa espiral mesmo, né, de destruição própria, que é muito bem montado, né? Ele vai num crescente, né? Você tem diálogos bastante interessantes, né? Algumas discussões, inclusive, né? Os próprios homens, né? Os homens são realmente não, umas bestas, né? Que estão nesse filme. Impressionante. E a forma como eles agem, né? Então, assim, claro, né? É uma cidadezinha bem do interior, né? Então tem, né? Todo esse lado de geração, coisas antigas, enfim. Eles têm todos os protocolos deles, né? De macheza, né? Que esse professor, né, que é o Gary Bond, né, que é o ator, que também é outro que nem sei mais o que fez, né? Sumiu. Mas ele tá super bem, assim, ele passa bastante esse lado meio sutil, né, assim, de meio de ingênuo no começo, para depois ele se tornar um cara que ele acaba se enrolando com todos esses caras aí que são esses primitivos aí da cidadezinha também, né? E sem falar que assim, é um filme que bebe-se pra caramba, né? Bebe-se muito. Você começa a ficar incomodado sabe, por nego acordar e. Aqui, inclusive, né? Mas os caras bebem cerveja tipo de manhã, no café da manhã. Saiu da cama, já tá bebendo uma cerveja. E assim, consta que em determinadas cenas foram usados realmente, né, cerveja de verdade. Né? Embora o diretor não quisesse, acho que o próprio Gary Bond falou, não, coloca cerveja de verdade, né? Assim, aquela coisa do método, né? Do cara entrar no personagem. E assim, os caras na filmagem beberam pra cacete, né? Então, muito do que você vê lá faz parte, né, dessa entrega dos caras, né? E deve ter sido uma puta loucura também, né? Porque, pô, os caras gravaram no calor, os caras, tipo, realmente, mesmo que o ator não quisesse, ele estava exposto a um ambiente que ele ia ter que se entregar ao personagem ou ele ficava louco, né? E assim, então tudo contribuiu. Não é um set, óbvio, né? Pelo que a gente vê no filme, não é um set caótico do naipe de um apocalipse sinal, mas deve ter sido uma filmagem difícil também, exaustiva pra caramba pros atores, né? Acho que o mais famoso que a gente tem lá é o Donald Pleasence, né? Que, assim, tem um trabalho, assim, que foi... Eu não sou especialista nisso, não posso julgar. Mas pelo que eu li a respeito, ele tem um trabalho, assim, fantástico no sotaque da região, né? Porque ele não é australiano, né? It's death to farm out here. It's worse than death in the mines. Cara, ele também é um personagem fascinante, né? Porque todos os caras que aparecem ali, a gente não sabe direito até que ponto eles são perigosos, o que eles podem fazer a seguir. Inclusive, o personagem principal tem uma insinuação, é uma insinuação mesmo, nada fica explícito do que acontece com ele em determinado momento junto com esse personagem do Donald Pleasence, que cara, só contribui ainda mais para chegar ali num final que, se ele não é lazarento no sentido, sabe, trágico da palavra, ele é lazarento de uma forma melancólica, num naipe assim. Aí a gente cita outro filme que a gente já fez vídeo aqui, que é A Última Sessão de Cinema. Cara, eu sinto exatamente isso quando eu assisto Waking Fright. Que, por sinal, para quem quiser ver, eu vi esse filme aí coisa de uns 2 anos atrás no Darkflix. Né? Não sei nem se ainda está no catálogo lá, porque eu não sou mais usuário. Mas quem quiser dar uma olhada lá, ou se tiver outra forma de correr atrás, porque é uma experiência realmente, olha, um soco na cara. Ele saiu, né? Saiu pela Versátil, né? Versátil lançou um box de Exploitation que tem esse filme, tem o Walkabout, né? Do Nicholas Roeg, e tem o Enigma na Estrada também, né? Então são 3 filmes aí australianos dessa fase, né? Desse Exploitation. E aí você fala do Donald Pleasence, ele faz um personagem que é um médico, né? Dentro dessa cidade, que a gente vai ver depois, assim, que ele talvez seja o cara mais porra louca de todos ali. Sim. Mas ele parece ser o Gary Bond que não saiu da cidade. É o cara que entrou lá, o cara também, né, estudioso, o cara é um médico, enfim, né, provavelmente ele tinha, né, um passado bom, que ele entrou na cidade e não saiu mais. Aí ele se infiltrou na cidade, ele se tornou um cara da cidade, um cara do mesmo estilo. Talvez o Donald Pleasence seja o futuro, né,
do Gary Bond se ele tivesse seguido por esse caminho. Sim, exatamente. É bem aquele negócio que o bagulho te faz pensar sobre a vida, né? Porra, com o que eu tô andando, né? Se eu tenho escolha pra determinar quem anda comigo, cara, é melhor eu escolher bem, porque as coisas acabam acontecendo de um jeito tão por acaso que você quase grita pro personagem do filme, fala, mano, vai embora daí, cara, você não tá percebendo o que tá acontecendo, cara. E é assim, é aquele tipo de aflição que te puxa pro filme, uma aflição lenta. O filme nem é tão longo, né, meu? Mas é uma aflição lenta que você vai vendo o cara se enrolar cada vez mais, se enrolar cada vez mais, cara. E no final das contas, meu, sabe? Talvez o final seja o que tenha acontecido de melhor, né, para esse cara, né? É. Ele como um professor, né? Você tem esse e aí o filme mostra isso super bem, né? Mostrando que ele é um cara que tem uma vida monótona, né? Então a primeira cena que ele aparece lá, ele já tá meio de saco cheio, né? Tá louco para que termine a aula dele. E aí às vezes você vê ele entrando nessa espiral aí, né? De loucura. Faz um certo sentido, porque ele tinha uma vida monótona, né? Então, assim, é uma coisa extremamente nova para ele, né? Então, ele está entrando num mundo diferente que, de alguma forma, ele foi hipnotizado para entrar naquilo, né? Então, ele se sentiu meio que, pô, nossa, agora eu vou fazer coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Adrenalina, sei lá, né? E aí, claro, né? A gente vai ver diversas cenas e sem dúvida, né? A cena mais chocante, e é chocante mesmo, né? Você pode ver, rever as cenas dos cangurus, né? Como o Daniel falou, eles realmente são mortos de verdade. Não tem como você ver realmente e não perceber que é uma coisa real, né? Não teria como o cara trabalhar aquilo de forma ficcional. É impressionante. As cenas são impressionantes e dá um nó no estômago que é, meu Deus, viu? Não, é verdade. Falou, galera, esse foi o Formiga na Tela sobre o Perturbador pelos Caminhos do Inferno, Waking Fright. Se quiser mais filmes perturbadores, manda aí pra gente uma mensagem nos comentários, fala aí quais filmes você gostaria que a gente falasse, se você quer que a gente continue abordando esse tipo de obra mais porrada na cara. E é isso. Não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar nosso conteúdo, tem programa de recompensa para os apoiadores. E se ainda não fez, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para ser notificado a cada novo vídeo. E quarta-feira que vem a gente volta. Valeu! Valeu!